a confiança é fundamental para você aumentar a lucratividade do negócio, o dinheiro no caixa, porque a confiança ela atrai mais clientes. E quando você atrai mais clientes, você vende mais e tem mais lucro com eles, sem contar que você retém também, a taxa de retenção dos clientes é maior, porque muitas vezes você é iludido, você tem lucro, né, naquele primeiro momento, mas o cliente não continua com você, e quando ele não continua com você, você tem uma menor recorrência, vai dar mais trabalho você trazer um outro cliente novo, você vai lucrar menos do que se você estivesse vendendo para os clientes que já estão girando em torno da sua empresa. Então a confiança é fundamental nesse sentido. Sem contar que se você tem uma pequena e média empresa, aqui nesse podcast você vai conhecer um método para tornar a sua empresa mais lucrativa e ter dinheiro em caixa para viver com tranquilidade. Você vai aprender sobre controle financeiro, vendas, marketing, gestão, planejamento, formação de equipes e tudo aquilo que você precisa para ter lucros e dinheiro em caixa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Empresa Lucrativa. Aqui nós discutimos as estratégias da nossa jornada para que você torne a sua empresa mais lucrativa e tenha dinheiro em caixa para viver com tranquilidade. Eu sou Matheus Monteiro e estou aqui com o Tederaldo mais uma vez e hoje nós vamos falar sobre como conquistar a confiança do cliente e assim aumentar os lucros da nossa empresa. E Tederaldo, antes da gente começar mais uma vez nosso bate-papo aqui no podcast, né, eu quero convidar você que está nos assistindo aqui a curtir esse vídeo, já curtir, comentar e compartilhar para os seus amigos empresários também. Então vamos lá, né, Tederaldo? Mais uma vez, muito bom estar aqui com você. E, Tederaldo, nossa primeira pergunta aqui hoje é: para ter lucros e dinheiro em caixa, é preciso conquistar a confiança dos clientes? Se sim, por que é preciso conquistar essa confiança do cliente? Sem dúvida, Matheus, a confiança é essencial aí para você vender mais e ter mais lucro na sua empresa, né? Porque, vamos pensar juntos aqui, quem está nos ouvindo vai pensar também, a confiança podemos chamar de um sentimento, né? Porque a confiança não deixa de ser um sentimento, mas é algo que vai além de um sentimento, aquela forma raiz mesmo nas nossas vidas. Mas vamos considerar que ele é um sentimento que atrai pessoas, e é fácil a gente verificar isso. Basta nós pensarmos nas nossas famílias e ver como, né, as pessoas das famílias, claro, né, lembrando que existem as velhas brigas nas famílias, mas vamos pensar nas famílias mais próximas, pai, mãe, filhos ali. Uma das coisas que faz as pessoas ficarem próximas numa família é a confiança que existe entre elas, né? Você sabe que na hora H você pode contar com seu pai, com sua mãe, né? E com um irmão, se você tiver um irmão, e por aí vai. Então, esse é um exemplo melhor do que a confiança faz, que é atrair pessoas. Se você pensa nos seus amigos também, você vê que você gosta de estar junto com os amigos que você confia. Aliás, amizade e confiança é quase sinônimo, né? Quando a gente fala de amigo, fala em confiança. Quando fala de confiança, fala de buscar novos amigos. Então, vamos imaginar, Matheus, que a confiança é como um imã que atrai pessoas para o seu lado. Quando você é uma pessoa confiável, você necessariamente vai atrair um grupo de pessoas para junto de você. Nós estamos falando de quem aqui? Nós estamos falando de um empresário que tem um negócio que precisa vender e que precisa atrair, no caso dele, clientes. Como é que ele vai atrair clientes? Ele sendo confiável. Confiável em várias dimensões, que nós vamos falar aqui hoje. Produto, serviço, e a pessoa dele também, né? Se é uma pessoa confiável, no que ele fala, na integridade dele. Isso tudo atrai cliente, não só atrai, viu? Mantém, é como um imã mesmo, essa palavra é boa, um imã. E além dele atrair, ele mantém os clientes próximos de você. Lembra da família, lembra dos amigos, você está numa roda de amigos, você não quer nem sair dali, você passaria horas com seus amigos, né? Então, quando você atrai clientes, você tem a primeira vantagem de trazer pessoas novas, compradores novos, que vão gerar mais lucro para o seu negócio, e melhor ainda, você vai manter em torno de você os clientes que já chegaram, porque eles confiam em você. Por que eles vão comprar em outro lugar? Me conta. Se eles já estão ali, sabem que você é uma pessoa confiável, né? E isso só faz aumentar o nosso lucro. Muito bom, é verdade. E assim, eu queria saber agora, essa questão da confiança, ela acontece em todos os nichos, em todos os setores empresariais, ou tem uma diferença? Não, na comida eu confio mais porque é um restaurante que já é conhecido. Em todos os tamanhos de empresa também, de grandes, pequenas e médias empresas, como que funciona isso? A confiança atinge todos os setores, atinge não só as empresas, mas atinge a dimensão também ali pessoal, né? Como nós estávamos falando aqui agora.
mas todas as empresas, de todos os setores. Claro que existem alguns setores que demandam mais confiança do que outros, mas se a gente desconsiderar isso que eu acabei de falar, todos os setores requerem confiança para você vender mais e ter mais lucro. Claro que, né, uma grande empresa, ela já tem ali de forma mais que inerente, porque ela é grande, né? E aí, pelo fato dela ser grande, ela já é uma empresa mais confiável por natureza. Claro que ela não nasceu assim, né? Ela foi construindo a confiança ao longo do tempo, foi crescendo. E é muito comum, né, Matheus, a gente dizer assim, ah, não, pode comprar, é uma empresa grande, pode confiar que é uma empresa grande, eles não vão fazer bobagem, né? E aí a gente pode falar de N marcas grandes, né, do mundo, do Brasil, que, por natureza, elas são mais confiáveis do que as outras. E mesmo nas grandes empresas, algumas são mais confiáveis do que as outras. Né? Vamos dizer assim, um carro Mercedes é completamente confiável, porque ele não vai quebrar ali na esquina, né? E um Toyota também, né? Um Apple, né? Você vê esse símbolozinho aqui da Apple, você já até parece que eu faço propaganda da Apple, porque eu realmente sou fãzão, né? Falo demais. Nós falamos demais da Apple aqui nas nossas aulas. Então, isso é importante, viu? Alguns setores, algumas empresas, elas são mais confiáveis do que outras dentro do mesmo setor delas, né? Então, é outra coisa importante. É até um exemplo também bom que a gente estava conversando aqui antes de a gente começar a gravação, né? Você tem um computador de uma marca aí que comprou tem há um ano, é uma marca grande, né? Que confia, a gente que trabalha com TI, você já trabalhou com TI, eu já trabalhei com TI, a gente confia nessa marca, só que tá dando um problema, tá travando e tudo mais. Agora você está pensando em migrar, talvez, para onde? Para a Apple. Porque a gente sabe, confia na grandiosidade da marca, o cuidado que a marca tem com o cliente, né? Então, realmente, o que você falou faz sentido e a empresa, uma empresa grande de nome, traz um peso, assim, para mais confiança, né? E existem setores em que a confiança é mais importante do que outras para fazer com que a empresa seja lucrativa? Sem dúvida, mas eu vou pegar aí um gancho do que você falou, não vou perder essa oportunidade para dizer o seguinte, que confiança tem a ver também com estabilidade. Você citou bem, a gente não vai falar o nome da marca aqui, claro, para não expor ninguém, mas é uma marca que ela é muito boa. Eu tenho outros computadores dessa marca aqui na minha casa, na empresa, e eles são muito bons, mas ela tem instabilidade. E quando as pessoas, né, as empresas têm instabilidade, você não tem confiança mais naquela marca. Você compra hoje, carro também acontece isso. Você compra um carro, às vezes, a gente até brinca, né? Deu sorte, comprou um carro que deu sorte. Não existe isso, né? Eu até estava brincando um dia desses com minha mulher, dizendo isso. Ah, é porque ela comprou uma marca igual a minha. Até fui eu que indiquei para ela comprar. Eu disse para ela, você teve sorte, eu tive azar. Não existe isso, né? E essa marca que nós citamos aqui, que é a Apple, ela não tem muito isso de... Eu nunca tive um equipamento da Apple para dar problema, né? Então, a instabilidade é muito grande também. Mas voltando para a sua pergunta, você perguntou se algumas marcas, se alguns setores, né, Matheus, são mais confiáveis do que outros. Foi isso que você perguntou? Se existem setores em que a confiança é mais importante do que as outras, né? Para fazer com que a empresa seja lucrativa. Tem algum setor que a confiança interfere na lucratividade ou não? É tudo igual, mesmo ninho, assim. Não, tem setores que requerem mais confiança do que outros. Pega um hospital, né, algo que tem relação com a nossa saúde. Até você pode morrer ou você pode viver, dependendo do que está acontecendo com você e do hospital que você vai. Então, hospital, quer dizer, o ramo saúde, né? Hospital, remédio, o médico que você consulta, a clínica que você vai, isso tudo tem uma relevância muito maior do que se você vai numa cafeteria. Claro que você quer consumir também um café confiável, que não seja falsificado, não seja misturado, mas é totalmente diferente de um hospital, um banco, onde você coloca seu dinheiro. Imagina, né? A gente estão surgindo bancos digitais, muitas vezes surge um banco digital amanhã. Aí você fica em dúvida, né? Será que eu vou colocar meu dinheiro lá ou mantenho num banco que, apesar de ser mais antigo, vamos dizer assim, até mais atrasado, mas ele talvez seja mais confiável. Então, instituições financeiras onde você coloca dinheiro também, elas são muito sensíveis do seu ponto de vista de confiança. Comida, de uma maneira geral, né? Por exemplo, eu adoro, assim, você sabe que eu adoro comer, né? Falo muito que eu como bastante. E adoro, sabe o que é o negócio que eu adoro? Maionese de batata.
Eu vou num lugar que tem maionese e batata, eu boto um olho grande ali. E aí, a questão da maionese e batata é que maionese é um negócio perigoso, né? De você comer em qualquer lugar. Então, quando eu como maionese e batata, tem que ser num local confiável, restaurante mais consolidado, né? Que tem uma rede, entende? Não que não tenha risco, mas então, a alimentação também, dependendo do alimento que você vai, não sei se você tem hábito de fazer isso, mas a gente aqui em casa tem um hábito muito grande de consumir alimentos orgânicos. Então, muitas vezes você fica pensando, mas será que esse alimento é orgânico? O que é que você faz para reduzir esse risco? Nós compramos num supermercado de grande rede. O risco é menor, né, dele estar vendendo um alimento não orgânico. Então, a alimentação também, sabe, você tem alguns setores que são mais sensíveis do que outros. E existem outras variáveis que influenciam a confiança? Existem sim. Vamos lá, quando você, dependendo do valor que você vai investir, do dinheiro que você vai colocar naquele produto ou serviço que você vai comprar, a confiança ela vai ser fundamental nesse momento. Vou dar um exemplo para isso ficar mais claro. Quando eu me mudei, eu morava em Recife, né? Morei em Recife a maior parte da minha vida, e eu decidi me mudar para São Paulo para estabelecer a minha primeira empresa aqui, uma empresa de tecnologia, um mercado maior e tal. Bom, e quando eu me mudei para cá, eu comprei um apartamento novo aqui. E o investimento que eu fiz naquela ocasião foi um investimento razoável, né? E a gente até pagou o apartamento à vista, quer dizer, aumentava ainda mais o risco, porque é dinheiro que você está sacando na sua conta e tá. Então eu lembro muito bem, sem querer aqui falar mal de ninguém, mas a gente sabe que as imobiliárias têm uma fama ali que você tem que ter muito cuidado, né, quando você vai comprar um imóvel, porque a fama, não estou dizendo que são todos, mas a fama não é muito boa. E aí eu resolvi, na ocasião, a gente estava falando de uma quantidade de dinheiro relevante, contratar um advogado, um escritório de advogados, para me auxiliar nessa compra, para ver se toda a documentação estava correta, para ele interagir com o advogado do vendedor. E aí eu fiquei muito mais tranquilo, né? Estamos falando exatamente da sua pergunta, né? Que o investimento era alto, e acabei ficando fã, né? Desse escritório de advogados, a gente depois fez outros serviços com eles. Então, certamente, o valor, sabe, Matheus, que você investe. Meu filho agora comprou uma cadeira, a cadeira dele quebrou. Pra você ter ideia, a cadeira do meu filho era uma cadeira de quando ele era ainda adolescente, uma cadeira de uma marca excelente, que é a Giroflex, que infelizmente faliu, né? E até hoje estava com ele já tem quase 40 anos. Vê que cadeira boa danada. Aí quebrou e ele resolveu comprar outra cadeira. Também o investimento foi alto para comprar a cadeira. E aí ele fez várias pesquisas, foi lá, né, sabe? Então, o valor do investimento ele é relevante. Vou dar outro exemplo aí, um terceiro exemplo. Tem uma pessoa que roda, né, que faz a gestão do meu tráfego. Toda, todos os anúncios que eu faço no Facebook, no Instagram, e como você sabe, você é dessa área também, é uma grana boa que a gente gasta, né, para fazer distribuição de conteúdos, para fazer anúncio. Então, essa pessoa também precisava ser uma pessoa muito confiável, porque eu ia não, né? Eu coloco muito dinheiro nesse negócio. Então, dinheiro é uma variável importante na hora da confiança. Ou seja, você, empresário ou empresária, se você está vendendo um produto com um ticket mais alto, isso vai exigir mais confiança ainda do que se for um ticket mais baixo. Lembrando, né? Lembrando das outras variáveis. Ah, mas eu vendo. Vamos voltar para maionese e batata? Eu vendo maionese e batata é baratinho. Eu sei, mas nesse caso também é muito relevante porque é comida, né? Então, são essas variáveis todas. E de fato, né, tem aquela questão também que muitas pessoas escolhem comprar algo barato, mas não observam o real valor da questão. Às vezes o barato sai caro. Então, por exemplo, vou dar um exemplo da cadeira aqui. Ah, vou ter a cadeira de escritório que é 1.500 e eu tenho 800. Cara, vou comprar de 800, não vai durar 5 meses, 7 meses, um ano, dependendo do teu peso até, né? Então, por exemplo, se você comprar uma de 1.500, a cadeira vai durar aí anos e anos e anos. Eu tenho certeza que, por exemplo, a cadeira do seu filho lá atrás custou uma grana alta, né? Custou um dinheiro, um valor alto, mas que durou. E essa nova provavelmente vai durar mais aí 10, 20 anos, né? Então, de fato, a confiança vem também com o valor, o preço, o valor dos materiais, das questões, né? Só para lhe interromper, né? Pegando a história da cadeira,
ele quebrou, até a gente brinca, ele quebrou porque não tem cuidado. Brincadeira, não sei se é, né? Mas eu tenho aqui no meu escritório, né, uma cadeira também que foi deles, que está aqui até agora, a mesma marca. Minha mulher tem uma outra no gabinete dela, também que foi deles, né, e está ali até agora. Então, quer dizer, essa cadeira talvez dure aí mais 10 anos. É pura verdade o que você acabou de dizer, né, Matheus? Às vezes o valor que você coloca ali vale muito mais, né? É isso. E agora, entrando ali dentro do peso da confiança, né, da confiança em si, né, na lucratividade de um negócio, esse peso ele recai sobre o dono da empresa ou sobre a empresa em si? Você fala de uma grande empresa, cai mais na empresa, porque até a gente não sabe direito quem é o dono que está por trás de uma grande empresa. Muita gente não sabe, né? Mas no caso de uma pequena e média empresa, sua pergunta é muito boa, cai no dono, né? Cai no dono ali. Ah, eu já sei quem é o fulano de tal, que é o dono daquela empresa, então ele não é uma pessoa confiável. Então isso requer para o nosso público que está nos ouvindo aqui, pequeno e médio empresária, vai recair ali na sua reputação, inclusive, né? No seu grau de credibilidade do mercado. E quando uma empresa tem sócios, né, uma empresa média ou pequeno porte tem sócio, como é que funciona essa questão da culpa? Vai para os dois? Ou um sócio, a pessoa divide essa culpa? Como é que funciona? Vai para a empresa? Excelente pergunta, porque eu sempre tive sócios, né? E durante muito tempo eu tive 3 sócios, cheguei a ter 7 sócios. Depois nós abrimos uma outra empresa. 7 sócios é uma coisa de maluco, não sei onde é que eu estava com a cabeça. Mas depois nós ficamos com 3 sócios, estruturou durante muitos anos. Desses 3, ficamos 2, porque um dos sócios, quando nós mudamos para São Paulo, ele não quis mudar para cá, e aí ele comprou a parte dele, e 2 sócios, ficamos juntos durante muito tempo. E teve uma ocasião que um dos sócios, que eu não vou revelar se foi na época que tinha 7, tinha 3, tinha 2, num projeto grande que a gente vendeu para uma empresa do mercado financeiro, esse meu sócio, ele se comprometeu a entregar um produto ali para um cliente e não entregou, e não avisou que não ia entregar, e não, sabe, não gerenciou direito aquela relação, e a coisa deu problema, e nós perdemos esse cliente. E aí a grande pergunta, e eu era, né, o CEO da empresa, eu era o comandante-geral da empresa, eu era o cara que tinha mais ações, né? E claro que isso atingiu ele mais diretamente, mas me atingiu também, certamente, né? Um negócio desse acontece, atinge a pessoa porque o cliente depois me reclamou dele, do meu sócio especificamente. Não sei nem se ele sabia se era meu sócio, mas ele disse: olha, fulano de tal, que me atendeu aqui, fez isso, isso e isso, e eu não quero mais negócio com vocês. Se ele não usou essas palavras, sabe? Mas deixou uma mensagem: a gente não vai continuar o projeto com vocês, né? Então, aquilo me atingia também, como se ele estivesse me olhando e dizendo: e você também não é confiável, porque devia ter colocado alguém para me atender, né? E ele estava certo, né? Eu botei alguém que, sei lá, deu errado. Então, atinge todo mundo, sabe, Matheus? Atinge quem está ali mais diretamente, mas. E a sua pergunta é boa também, porque eventualmente um funcionário que você coloca ali atinge também o dono A da empresa empresa, atinge a enfim. empresa ao todo, né? Atinge a empresa ao Exatamente. todo. É Exatamente. isso. Acaba queimando a imagem da empresa, né? Exatamente. Agora, quando se trata da confiança, Tederaldo, qual que é a maior preocupação de um cliente dentro disso ali? Olha, a gente poderia colocar aqui alguns graus, né? O maior deles é a segurança. Nós, como seres humanos, nós temos uma necessidade, nossa necessidade mais básica como ser humano é a segurança. É por isso que é tão ruim muitas vezes morar num país inseguro, né? Tão inseguro quanto o nosso, quando se fala de questões básicas, né? De você não poder andar com o celular na rua e por aí vai, não poder andar com relógio na rua, né? Por aí vai. Eu saio com minha mulher, ela pega o relógio, bota, esconde, não existe isso. Mas é assim que o nosso país é. Então, a segurança é o primeiro requisito quando se fala em confiabilidade. Se eu me sentir inseguro em relação a você, quando eu vou comprar de você, eu vou pensar 2, 3 vezes. Se eu tiver alguma opção segunda, eu não vou comprar de você. Então, esse é o primeiro. Aí volta para os exemplos que nós falamos aqui já: hospital, né? Comida, banco, aviação, né? Um ônibus que você pega também para fazer um transporte de um local para outro, você precisa ter confiança naquilo,
né? Um Uber que você pega de noite, e uma mulher, às vezes, que pega um Uber, você fica sem saber se pode confiar ou não. Então, confiança é o número um, né? O segundo indicador ali, não sei se nós podemos chamar de indicador, é em relação às perdas. Quanto mais você pode perder naquela transação, mais você vai estar em dúvida se você compra da pessoa ou não. Tem um caso meu aqui, você sabe dessa minha história, mas vou lembrar aqui para quem não me ouviu falar isso ainda. Eu fui tomar café aqui numa rede de café americana próximo da minha casa, tem um ano aproximadamente, exatamente um ano, Semana Santa do ano passado, e enquanto eu fui comprar o café, roubaram o meu computador. Uma rede grande, com câmera de segurança, sendo que a câmera de segurança não estava apontando para essa sala que eu estava, ela estava apontando para outra sala. Aí eu perdi a confiança nessa empresa, né? Porque perdi uma máquina, não só a máquina, né, Matheus? Eu perdi, sei lá, eu estava num processo de lançamento de uma nova turma e tive problemas ali de time mesmo, né? E aí eu não vou mais nesse local, não levo mais o computador lá. Quer dizer, eu vou muito menos do que eu ia antes. Estamos falando de lucro, né? Estamos falando de lucratividade, de dinheiro em caixa, de vendas. Eu vou muito menos nessa empresa do que eu ia antes, porque eu trabalho muito, né? E aí eu preciso do computador. Eu diria que um outro, e você vai entender isso bem, um outro item, né, que pesa muito nisso, é você querer fugir que a gente chama perrengue, não sei se no Rio chama perrengue também, né? Perrengue, aborrecimento. Você já sabe que você vai ter dor de cabeça. Se eu comprar esse negócio, eu vou ter dor de cabeça. Sabe aquela viagem que você compra, aquela, né, excursão que você vai fazer, você compra um pacote com hotel, com tudo, você chega lá, não é o hotel que você imaginava, aquele city tour que você ia fazer não é aquele que lhe disseram, e por aí vai. Chama-se perrengue, né? Muito comum no nosso país também, muito menos comum lá fora, em países desenvolvidos. Não quer dizer que não tem, mas é muito raro. E essa é outra coisa que, né, toda vez que eu sei que eu vou ter algum perrengue, eu prefiro não comprar, eu prefiro não arriscar, né? E aí a gente pode falar, claro, que dentro disso tudo, né, Matheus, tem os produtos e os serviços que a empresa vende, né? E dentro disso que você comentou da confiança, do restaurante lá que é americano que você foi, eu tenho uma história legal também para contar aqui, para compartilhar. É o seguinte, no Dia dos Namorados, agora em junho, eu levei minha esposa para um restaurante aqui em Cabo Frio, um dos mais caros de Cabo Frio até, né? E a gente, naquela confiança de sempre ter ouvido falar bem do restaurante, não, o melhor que tem na cidade, a gente foi pedir um prato tranquilo. Acabou que esse prato, Geraldo, por incrível que pareça, a gente pediu uma coisa e veio outra. Aí eu fiquei assim, pô, um restaurante desse porte, que não é barato, errar prato, não pode ser assim. Então, tipo assim, o meu conceito, assim, a minha confiança já caiu um pouco. Aí eu fui, conversei com o garçom, falei, poxa, o prato veio errado e tal, aí beleza. Aí o que eles me conquistaram no final? Que o prato que ela tinha pedido a primeira vez era mais caro e o que veio errado era mais barato. Eles não me cobraram o preço do caro, me cobraram o preço mais barato. Falou, não, a gente errou o prato, a gente vai te cobrar o preço mais baixo do valor e tudo mais. Então isso me deu um. Opa, os caras estão ali focados no cliente. A gente já até conversou em algum podcast sobre isso, né? Sobre a empresa, assim, uma forma de se desculpar com o cliente para retomar essa confiança do cliente. Então, assim, é um restaurante que com certeza eu vou voltar depois disso, né? Porque não é um prato também errado, que acontece também, são muitos pedidos ali, Dia dos Namorados. Mas vendo o conceito do restaurante, pelo tamanho que o restaurante tem, eu acho um erro, assim, entre aspas, inadmissível, né? Mas acontece. Acontece, não sou de arrumar problema, só fiquei chateado, falei com o garçom, veio o prato e eles cobraram um valor mais barato e eu achei ok, entendeu? E eu quero te convidar, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho aqui, porque tá vindo muito podcast bom por aí. Comenta o que você tem achado até aqui do nosso episódio e compartilha também com seus amigos empresários. A partir de agora a gente vai entrar numa outra parte aqui do nosso podcast, vamos entrar um pouco na história do Tederaldo aqui, e a gente vai descobrir como que ele lida com essa questão da confiança no negócio dele, tá bom? Então vamos lá, Tederaldo, tá preparado aí?
Tranquilo, E no manda seu, brasa. e no seu caso, Tederaldo, como que você lidava com essa questão de confiança, né? Já sofreu alguma abalo maior de confiança? Você citou um exemplo, né? Quando você tinha os sócios lá, que algum sócio seu fez alguma coisa errada e que um cliente não gostou e saiu, não quis continuar com o trabalho. Mas eu queria saber também se você tem mais algum exemplo disso ou se você já teve algum abalo de confiança em alguma empresa que você estava precisando do serviço. Legal, legal. Veja, quando eu tinha empresa de tecnologia, eu vendia praticamente só, né, para grandes empresas, empresas gigantes, e vendia também para o mercado financeiro, para bancos, né? Bancos, corretoras, instituições financeiras, que por si só, como nós falamos aqui nesse podcast, uma grande empresa, por si só, ela é uma empresa que precisa inspirar confiança para poder vender para as pessoas, assim como um banco, né? Precisa também inspirar confiança para você botar seu dinheiro lá. Então, eu vendia para empresas que precisavam realmente transmitir confiança para o grande público, ou seja, elas tinham que comprar também de pessoas confiáveis, porque senão é uma cadeia, né? Como nós falamos aqui. Então, eu sempre carreguei um pouco essa responsabilidade, como a gente chama assim, esse pré-requisito de eu fui me preparando ao longo da minha história, ao longo do tempo, não nasceu do dia para a noite, eu fui cada vez me desenvolvendo mais como prestador de serviço, ainda falando da minha primeira empresa, né, da empresa de tecnologia, para poder vender para empresas grandes e para bancos. Não é fácil vender para um banco. Eu vendia softwares para banco muito críticos. Por exemplo, softwares que controlavam conta corrente do banco. Não conta corrente, mas a conta corrente de poupança, a caderneta de poupança do banco. Eu vendi software para bancos que faziam as TEDs, os DOCs. Imagina se uma TED sai do ar, se isso, né, tem um problema num sistema como esse. Então, era um sistema muito crítico, sistema de gerenciamento de riscos, tanto para bancos quanto para grandes empresas. Então, eram operações extremamente críticas. Eu tinha multas altíssimas, né? Se eu descumprisse lá algumas regulamentações. Uma multa, sim, Matheus, de pagar R$ 50.000 por hora de instabilidade. O sistema saísse do ar. Eu tinha que pagar 50 mil por hora de multa. Negócio de maluco, né? Não ia conseguir pagar isso nunca. Então, só para você ter uma ideia, vou usar esse termo para você, que é como se eu tivesse me educado ao longo do tempo, me preparado, educado, minha palavra até mais forte, para poder fornecer sistemas, serviços com confiança. E claro que mesmo assim, nós cometíamos algumas falhas, né? Acabei de citar uma de um sócio meu, um gerente meu, né? Era um sócio gerente que fez isso. Então, quando eu levei isso para a minha segunda empresa, que é a empresa que nós estamos falando aqui agora, né? Que é a MG365, a empresa que fornece treinamento para pequenos e médios empresários. Agora eu mudei completamente, né? Eram grandes empresas, agora eram para pequenos e médios empresários. Eu também precisava inspirar muita confiança, por quê? Precisava não, né? Precisamos inspirar muita confiança, porque o que a gente diz para o pequeno empresário? O que nós dizemos para ele? Qual é a nossa promessa para ele? É que nós vamos ajudar o empresário a ter um negócio lucrativo, que gera lucro todo dia, e ter dinheiro em caixa para viver com tranquilidade. Quer dizer, aqui nós não estamos dizendo que nós vamos ajudar o empresário a só ter dinheiro no caixa. Não, é ter bastante dinheiro no caixa. Ou seja, para você falar isso, você precisa ser uma pessoa confiável, porque a pessoa vai olhar para você e vai dizer, mas será que eu posso confiar no Tederaldo, no Matheus, nas pessoas que giram em torno da empresa? Então, e aí quando a gente ouve depoimento de clientes dizendo que isso funcionou na empresa dele, que ele estava com caixa negativa e passou a ter um mês inteiro de faturamento no caixa, que a empresa nunca tinha dado lucro em 10, 15 anos, e que depois de tanto tempo começou a dar lucro, a gente percebe, né, que nós somos realmente uma empresa confiável, né? E não somos nós que achamos isso, né, Matheus? São os nossos clientes. Então, eu acho que é isso que traduz um pouco ali a nossa experiência como, agora, do outro lado da mesa, né? Fornecendo sistemas de confiança ou serviços de confiança para os nossos clientes. Muito bom, Adriano, ver sua visão agora, né? Como você disse, do outro lado da mesa, né? Agora, conta pra gente aqui como que a gente conquista, né? Como que você conquistou, como que a gente conquista o nosso empresário que está assistindo aqui, nosso amigo empresário que está assistindo aqui, como que ele conquista a confiança do cliente para que ele tenha mais lucro na empresa dele, para que ele viva com tranquilidade.
acima disso? Vamos lá, vamos falar disso. São 5 fatores, né, que eu coloco ali que são fundamentais para você criar essa confiança no cliente. Eu até toco eles aqui, porque provavelmente eu vou precisar olhar a minha cola aqui, mas um primeiro fator, e você citou um pouco isso durante a nossa conversa sem perceber, é o fator produtos e serviços, né? A gente inverte um pouco a ordem dos fatores agora, e é esse daí. Ou seja, eu preciso ter muita confiança de que o produto que eu estou vendendo para o meu cliente, para que eu seja confiável, ele realmente vai gerar o valor que eu estou dizendo para ele. Lembra que você comentou alguma coisa sobre isso da cadeira e tal? Então, essa é a primeira coisa. Se eu digo para um cliente alguma coisa, se eu digo para o cliente que esse copo é de cristal, mas ele não é bem de cristal, é um cristal misturado. Sabe aquela camisa de linho que você vai comprar? O cara fala que é de linho. Aí quando você vai ver a especificação, é 60% linho, mas 40% algodão. É boa a camisa, mas está escrito lá que é linho, né? Então, essa primeira coisa que você tem, ninguém gosta de ser enganado, Matheus. Ninguém. Ser trapaceado, sabe? Você tem que ter muito cuidado com essa questão. Isso vai desde coisas bem básicas, desde uma pipoca que você compra, até um software, né? Nós vamos falando agora aqui. Por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo. Nós compramos um dia desse uma azeitona sem caroço. Sabe aquela azeitona sem caroço? Que minha mulher às vezes bota na salada, é mais fácil, bota pior ainda, mais perigoso ainda, bota numa torta ali misturado. Essa azeitona que nós compramos sem caroço, numa marca grande, viu? Estava cheia de caroço. Cheia de caroços, pequenos caroços que eu peguei por acaso. Meu dentista tinha contado uma história algum tempo atrás, que um cliente dele tinha, como é que ele usou o termo? Ele tinha esbagaçado um dente exatamente com azeitona que dizia que era sem caroço e tinha um caroço. Então, essa estava cheia, não eram caroços grandes, eram pequenininhos. O cara, quando moeu ali, moeu não, ele não fez um trabalho mal feito. E aí eu disse assim, não é possível, né? Uma marca dessa deve ter sido essa embalagem que estava com problema. Não, ela comprou outra e também veio com caroço. Ou seja, primeiro, 2 coisas que eu fiz, né, dali para frente, depois de ter ouvido meu dentista também. Primeira coisa, a gente não compra mais azeitona sem caroço. Talvez uma marca importada, né? Porque se isso acontecer lá, o pau vai quebrar, né? Lá o negócio vai funcionar. Aqui eu já não sei, né? Então, a gente evitou comprar, porque quem sabe tem lá um. E agora, dessa marca, eu não comprei mais nunca, né? Mais nunca. Então, tá entendendo quando eu falo que o produto ele precisa ser confiável de maneira geral? Vamos lá, deixa eu pegar aqui minha cola, né? Bom, outra coisa é você não cumprir aquilo que você diz. Você fala uma coisa, você faz outra. Você diz, eu digo para você, Matheus, eu vou lhe entregar esse produto, né? Vamos lá, tem alguns setores que isso é muito característico, marcenaria, um projeto que você contrata num escritório de arquitetura, e eu não estou desmerecendo nem quem tem marcenaria, nem quem tem um escritório de arquitetura, mas é porque são projetos, e às vezes você erra mesmo na especificação, e quando você erra, você vai realmente comprometer, né, a entrega do negócio, entendeu? Então, quando você fala uma coisa e diz outra, você vai realmente ser mais confiável. Será que, né, o que fulano está me dizendo ele vai cumprir? Não sei. Perde muito confiabilidade nesse momento. Bom, um terceiro item é quando o fornecedor não quer muito cumprir os prazos, os prazos não nesse caso, não quer cumprir os termos de garantia. Porque quando você compra alguma coisa hoje, por lei, existem alguns termos de garantia que são obrigatórios mínimos, e tem outros termos que né, você amplia, se você quiser, para o seu cliente. Termo mínimo, por exemplo, vamos dizer que seja 7 dias. Pegar o nosso caso. Né? Nós vendemos para um aluno um treinamento aqui no Método de Gestão 365, um treinamento online. Qual é a lei? Diz o quê? Tem que ser um prazo mínimo, eu acho que de 7 dias, 5 dias, 7 dias. Nós damos um prazo de 20 dias, 3 vezes mais do que o prazo normal. Por quê? Porque a gente acha que para o aluno entender se o produto é para ele mesmo, porque pode ele ter, né, eu ter falado uma coisa, ele ter entendido outra, e para quando ele vai começar a ver o treinamento, pode ser que não seja aquilo que ele imaginou que ele, né?
que ele queria, que vai ajudar ele a tornar a empresa lucrativa, isso pode acontecer? Claro que pode, por isso que a gente dá um prazo maior. Mas esse é o risco nessa hora, é quando o fornecedor ele fica enrolando, sabe? Não sei se já aconteceu com você em alguma situação, fica enrolando, fica ganhando tempo, depois diz que o prazo de garantia venceu. Isso é mortal. Você está me ouvindo aí, empresário? Ó, cumpra seus termos de garantia na íntegra. Então, outra coisa que acontece também, acho que a gente está no quarto, né? Funcionários que não se entendem. Você vai numa loja, você pergunta para a pessoa, me diga uma coisa, esse biscoito aqui, ele tem margarina ou tem manteiga? Aí um fala que é com manteiga, outro fala que é margarina, outro fala que não sabe, pode ser banha de porco, sei lá. E eles não se entendem. Aí você fica pensando assim, opa, se os funcionários não se entendem, é porque esse produto, eu vou confiar em quem, né? No que a pessoa está me falando. Eu tenho uma certa intolerância à lactose. Às vezes, quando eu vou no local e eu peço para a pessoa colocar leite vegetal, eu pergunto 10 vezes para a pessoa, depois que ela colocou leite, você colocou leite vegetal? Ela falou, coloquei. Aí eu pergunto para outra pessoa, no mesmo local, brincando, né? Será que ele colocou leite? Não, ele colocou, eu vi. Está aqui, ó, colocou leite vegetal, porque se eu tomar o leite, eu vou ter um problema. Então, quando os funcionários não se entendem, é outro problema sério. E o outro são escândalos, né? Escândalos que aquela empresa, coisas erradas que aquela empresa pode cometer. Tem vários casos no mercado, e eu vou citar alguns porque são públicos, né? Você tem o caso da Zara, por exemplo, que é uma fabricante, né, espanhola de confecções, que já foi apanhada mais de uma vez, aí envolvida em trabalho escravo. E tem várias outras empresas também que foram envolvidas nisso, grandes empresas. E eu não sei se aquilo procedia ou não, mas você fica mais com a. Você liga a antena da desconfiança agora, né? E quem que vai saber? Então, toda vez que você tem algum envolvimento externo com coisas mais sérias, isso também ativa o gatilho da desconfiança. Então, são esses 5 fatores que são os mais importantes. Muito bom. Eu tenho um exemplo aqui para citar também, né? O primeiro exemplo é o seguinte, né? Como você falou lá de cumprir os prazos, né, estabelecidos, né, os acordos, por exemplo, como você falou de marcenaria e tal, eu tenho um exemplo também, até mesmo na área digital, da internet. Pô, o prazo para entregar um vídeo, o prazo para entregar um post, uma arte, isso também conta muito a confiabilidade dos clientes. Então, eu já recebi muito feedback também, até mesmo para mim, cara, você é bom, você entrega rápido, é isso que eu preciso. Então, é uma parada que você é comprometido, é uma parada que com certeza traz confiança. Uma outra coisa, que eu perdi a confiança numa empresa, eu adquiri recentemente um sofá e um home. O home é um painel com rack, enfim. Aí a empresa veio trazer separado. Primeiro o sofá, aí a moça mandou uma mensagem para mim, a entrega vai ser feita na loja comercial, de 9 às 19. Deu 19 horas, cadê? Foi entregar às 8h40 da noite. E aí? Cara, eu fiquei chateado, porque minha sogra ficou em casa o dia todo esperando para receber, minha esposa trabalhando, depois minha esposa teve que vir para casa correndo para poder receber de noite, que ela estava na casa de uma amiga. Isso aí a gente perde a confiança, né? E aí, dentro disso, a mesma empresa, tá ligado? Olha só que loucura. A mesma empresa também, é importante frisar aqui que o patrão, ele tem que também saber escolher ali o seu funcionário. Por quê? Porque ele tem que confiar no funcionário, porque essa confiança no funcionário reflete na lucratividade da empresa, no meu ponto de vista. Por quê? Eles vieram instalar ontem aqui o REC, o Home, o painel, e tinham que me cobrar mais um valor no cartão. Os caras foram embora, não cobraram. Ou seja, a empresa não ia ter uma lucratividade porque o funcionário não viu que estava lá marcado, marca-texto, que ia ter que me cobrar mais um valor. Aí eu, obviamente, sendo honesto, gritei lá no portão, tá, esqueceu de passar o cartão aqui e tal. Aí ele veio, pô, cara, não sabia, não vi aqui, obrigado e tal. Ligou o patrão e pediu para trazer a máquina de cartão. Enfim, são pequenos detalhes que, com certeza, é um valor alto e eles deixar de trazer uma lucratividade para a empresa. O cara ia se aborrecer com um funcionário e tudo mais, né? E é isso. E dentro disso, tem mais alguma orientação sobre você trazer mais confiança para o cliente? Você acredita que é, é, a gente gravar, vamos dizer, aqui dentro do digital aqui, que você vende assim, o MG365, você ter depoimentos de outras pessoas que passaram pelo curso, assim, pelo método,
traz uma confiança maior para os clientes? Sem dúvida, sem dúvida. Além dos 5 fatores que nós falamos aqui, acabamos de falar, né? Quer dizer, se você cumprir esses 5 fatores que nós falamos, você vai certamente vender muito mais e ter muito mais lucro na sua empresa e mais dinheiro no caixa. Vai ter um negócio mais lucrativo. E certamente depoimento de cliente não é você que está falando que você é uma pessoa confiável, são seus clientes que estão falando isso, né? Que eles geraram resultados, que o produto que você vendeu para eles, o serviço que você vendeu para eles, trouxe o resultado que você falou que ia trazer. Isso tem um peso enorme, né? Porque atrai mais clientes e com isso você vende mais e tem mais lucro. Muito bom. E dentro daquilo que eu falei anteriormente, do exemplo do cliente, do patrão da empresa ter confiança no seu funcionário, é válido, realmente atrapalha a lucratividade da empresa? Sem dúvida, Matheus, sem dúvida. Se você tem funcionários que eles não se entendem, né? Eles não são confiáveis também. Esse exemplo que você deu, onde é que o erro está? Onde? Está no dono da empresa, está no funcionário que se atrapalhou na entrega, está tudo misturado, e aí isso atinge a imagem da empresa e isso compromete a lucratividade do negócio, né? E por que ô, Teodoro, por que que a confiança, né, essa confiança que a gente tem que gerar nos clientes é tão importante para a lucratividade? O que que isso traz? Bom, é fundamental, né? Nós falamos um pouco no início, a confiança é fundamental para você aumentar a lucratividade do negócio, o dinheiro no caixa, porque a confiança ela atrai mais clientes. E quando você atrai mais clientes, você vende mais e tem mais lucro com eles, sem contar que você retém também a taxa de retenção dos clientes é maior, porque muitas vezes você é iludido por algo que você fala, mas você não é uma pessoa confiável como empresário, você compra, você tem lucro, né, naquele primeiro momento, mas o cliente não continua com você, e quando ele não continua com você, você tem uma menor recorrência, vai dar mais trabalho você trazer um outro cliente novo, né? Você vai lucrar menos do que se você estivesse vendendo para os clientes que já estão girando em torno da sua empresa. Então a confiança é fundamental nesse sentido. Sem contar que, quando nós falamos da relação que tem lucratividade com grau de confiança, nós não estamos falando só dos clientes, nós estamos falando também dos funcionários, dos fornecedores, né? Porque qual é o funcionário que quer trabalhar numa empresa que não é confiável? Ele não vai querer trabalhar numa empresa que não seja confiável. E se ele quiser, esse não é bom funcionário para empresa nenhuma, né? A pessoa quer trabalhar numa empresa que ela se sinta segura. Lembra do primeiro fator, né, que nós falamos? Ela precisa se sentir segura. Então, que se você não consegue atrair funcionários, como é que você vai ter lucro? Você não vai ter lucro se você não tiver um time muito bom de pessoas. Nós já falamos isso várias vezes em outros podcasts, né? As pessoas são o motor da lucratividade da empresa, são elas que vão fazer com que você tenha mais ou menos lucro, são seus funcionários. Se você tem dificuldade para atrair eles, porque você não é uma empresa confiável, você está jogando dinheiro fora, está deixando dinheiro na mesa, você está tendo menos lucro. Assim como os fornecedores. Se você não atrai os fornecedores que seriam aqueles melhores para a sua empresa, fornecedores mais confiáveis, que não vão atrasar as entregas para você, que não vão lhe falhar, que vão dar prazos para você pagar, melhores fornecedores. Se você não atrai eles porque eles acham que você também não é confiável, ele vai lhe vender e você depois não vai pagar, por exemplo, né? Você também vai ter mais dificuldade para atrair fornecedores. Concorda? E só para fechar, né, essa sua pergunta, vou falar também dos investidores, dos bancos, das pessoas que vão colocar dinheiro na sua empresa. Quem que vai colocar dinheiro na sua empresa se você não for uma pessoa confiável? Vai lá no banco. Vá você amanhã lá no banco, você empresária que está me ouvindo aqui agora, né? Vá lá no banco tomar um capital de giro. Se ele achar que você não é uma pessoa confiável, pelo seu passado, não vai emprestar dinheiro para você, ou vai emprestar por uma taxa absurda, né? Então, entende? Então, é tudo, Matheus, é um conjunto de pessoas que giram em torno da sua empresa, né? Que fazem com que você seja confiável. Eu e você, nós nos conhecemos quando você trabalhava numa outra empresa, lembra? Numa empresa de edição de vídeos, e ali eu já sabia, já me contava, que eu perguntava para o dono da empresa, que esse cara que edita vídeo para mim, que faz as coisas tão boas, bem feitas, né? Que é flexível, a gente pede para fazer uma alteração, a pessoa faz, eu já sei de conhecer, já sentia que tinha alguém confiável do outro lado. Veja que coisa interessante. E nós estamos aqui, ó, juntos hoje, porque, né,
porque nós, de alguma forma, nos sentimos atraídos pelo grau de confiança que um tem no outro, e é isso que faz a máquina rodar com mais lucratividade, né? É muito bom saber, eu nem sabia que você perguntava lá para o dono da empresa sobre mim e tudo mais, mas é o que você falou é verdade. De fato, a gente sente uma conexão com pessoas assim que, querendo ou não, são especiais, né? Isso tem mais de 5 anos que a gente se conectou a primeira vez. A gente está aqui hoje trocando, conversando, querendo ou não, tendo uma parceria aqui, né, de trabalho. Mas a minha próxima pergunta é: qual é o momento mais crítico para você começar a inspirar a confiança na empresa? Né? Qual momento que você acha que, caraca, tem aquela virada de chave que a pessoa precisa implementar a confiança dentro da empresa dela? Mateus, a confiança é como uma semente, sabe aquela semente que você planta ali, e vai aguando, você tem que plantar numa terra adequada, a semente tem que ser uma semente boa, você não pode colocá-la em areia, quer dizer, tem semente que nasce em areia, né? Mas você tem que saber onde você planta a semente também, então a confiança é um negócio que você tem que cultivar desde o início. Desde o momento, ó, vou falar uma coisa para você interessante. Desde o momento em que você está pensando em abrir uma empresa, sabe aquele momento que você começa a contar para todo mundo não, né? Você começa a contar para quem? Para os amigos, às vezes para as pessoas mais próximas, os parentes. Você nem conta para todo mundo. Por que é que você não conta para todo mundo? Você vai dizer assim: o cara vai copiar a minha ideia, não confio nele. Por isso que você não conta para todo mundo. Desde aquele momento, você tem que inspirar confiança no que você fala. Senão a pessoa vai olhar para você e vai dizer: Ih, essa ideia aí não vai para lugar nenhum. Então, sabe, desde o primeiro cliente que você vai vender o seu produto para ele, desde o primeiro funcionário que você vai trazer para contratar para sua empresa, o primeiro fornecedor, o primeiro banco que você vai confiar. Não esqueço mais nunca, quando eu abri a minha primeira empresa, a primeira reunião que eu tive com o gerente do banco, como dono da empresa, não esqueço mais nunca. Porque antes eu trabalhava, era executivo de uma empresa, eu não tinha reunião com o gerente de banco pela empresa, não. Quem tinha era o financeiro da empresa que eu trabalhava, uma grande empresa. Eu lembro muito bem disso, eu disse para mim mesmo: eu tenho que ser uma pessoa que pareça confiável, né, para o cliente. Porque não é só ser confiável, certo? Você tem que parecer confiável, né? E a pessoa não sabe que você é confiável, então é uma semente, mas tem que ser do início, sabe? Do início, sabe até quando? Para o resto da vida. Para o resto da vida. É verdade. E tem alguma coisa que os empresários erram na hora de buscar a confiança para a empresa deles, demonstrar que eles são confiantes? Tem algum quesito assim, algum erro que eles fazem que evita com que os clientes, as pessoas tenham confiança nele? Mas não tem coisa pior do que você ir numa empresa e um funcionário, quem quer que seja, eu nunca digo isso, que eu vou falar agora, né? E a pessoa dizer para você: esse negócio do móvel que você contou, não sei se a pessoa chegou a falar isso. Não tem coisa pior do que você vai numa empresa, a pessoa diz assim para você: pode confiar em mim que eu vou lhe entregar o negócio. Para que você pedir para a pessoa confiar em você? Não peça. Nunca, ó, uma regra básica, empresário e empresária que está me ouvindo, nunca peça para ninguém confiar em você. Nunca. Você haja de maneira tal que você se torne uma pessoa confiável. Todos os seus atos têm que levar, todas as suas ações, né, Matheus, tem que levar a pessoa a olhar para você e dizer: esse cara realmente é confiável. Então, você não precisa dizer isso, né? E você pode usar depoimentos de clientes, mas você próprio é um desgaste. É engraçado isso, mostra uma fraqueza. Parece que quando a gente fala assim: pode confiar em mim, estou mostrando uma força. Não, isso é uma fraqueza. Não fale nada e haja de forma confiável. É verdade, né? É como se você estivesse se vendendo ali para uma pessoa que nem te conhece. Então, quando você faz isso, o pessoal, opa, você está falando isso porque alguma coisa estranha tem, né? E outra, Deraldo, para finalizar aqui nosso bate-papo de hoje, já tem mais uma pergunta para te fazer. O que que muda na vida de um empresário ou de uma empresária que está aqui nos ouvindo agora, quando ele ou ela começa a gerar confiança, né, nos clientes da empresa deles, né? Quais os sentimentos que ele traz, que ele sente? Conta pra gente. Até é um sentimento de, assim, você fica muito, vou usar a palavra lisonjeado, orgulhoso, você fica satisfeito, né? Você fica. E além disso tudo bonito que eu acabei de dizer, você fica vendo que você tem muito mais oportunidade dali para frente de crescer, de ter lucro, né?
de estar cada vez mais sólido financeiramente. Coisa mais gratificante que eu lembro que acontecia comigo quando a gente tinha um projeto grande com um banco, por exemplo, de entrega de um software, esse prazo era cumprido e né, a diretoria do banco muitas vezes nos agradecia, me recebia lá, fazia questão de agradecer. Era muito raro isso, né, da diretoria querer fazer esse agradecimento, porque isso, agradecer é uma coisa rara do ser humano, mas quando acontecia, muitas vezes a gente cumpria esses prazos todos e as pessoas não agradeciam dessa maneira que eu estou falando. Mas quando eles agradeciam, né, o fato de a gente ter cumprido todos os requisitos e ter entregue no prazo, com a qualidade que nós falamos que queríamos entregar, aquilo era muito gratificante, né? Você sentia que tinha uma empresa realmente confiável, você sentia que você era uma pessoa confiável, entendeu? Não só de falar, mas das coisas terem de fato acontecido. E, claro, tudo isso se deslumbrava ali com uma possibilidade de você gerar muito mais lucro. Volta ao exemplo agora do que está acontecendo conosco, né? No MG 365. Como empresário, eu ouço, Matheus, eu recebo. Deixa eu ver se eu. Deixa eu ver se eu vou, sem identificar a pessoa, eu recebi assim, ó vou ler para você. O que eu recebi foi domingo, foi por aí, domingo ou sábado. Agradeço a Deus por ter te conhecido. Depois que comecei o curso, estou crendo que Jesus jogou uma boia. Deus te abençoe. Quer dizer, tem coisa mais gratificante que você ouvir um negócio como esse? Por que você está ouvindo isso? E eu ouço isso o tempo todo. Os alunos, né, que me mandam mensagens como essa, que estavam desesperados e finalmente viram que agora eles começaram a dar lucro no negócio, que achavam que nunca iam conseguir isso e que acreditaram, confiaram, né, no método e implementaram. Porque, o que eu digo para o empresário, Matheus? O que eu digo para eu como empresário, né? O que eu digo para o meu aluno empresário? Eu digo para ele o seguinte: você tem que implantar o método. Né? Eu não digo assim, você tem que confiar em. Não, não, não. Você tem que implantar o método. Minhas palavras, eu digo assim: você tem que implantar o método. Você está disposto a implantar o método? Estou. Então você tem que implantar o método. E se você implantar o método, a chance de dar certo é muito alta. E a chance de dar errada é bem baixinha. Então, eu estou dizendo para ele quase que. Eu estou quase dizendo que ele confie, né? Mas sem precisar usar essa palavra. Quando ele faz isso, e ele olha e me manda uma mensagem como essa, me diga uma coisa: tem coisa mais gratificante de você, né, enche a nossa alma, né? Vamos dizer assim, claro, isso, como você me bem perguntou, é um depoimento de um cliente, né? Que vai fazer com que você aumente o lucro da sua empresa, aumente os negócios e por aí vai. Muito bom, Teraldo, muito bom estar aqui mais uma vez ouvindo os seus ensinamentos, a sua história, a sua trajetória, os exemplos que você tem para passar para a gente, né? Eu tenho certeza que mais uma vez é mais um episódio de podcast e mais conhecimento que entra aqui, não só na minha, mas na cabeça de quem está nos ouvindo aqui no YouTube, né? E para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, tá? Deixa aqui nos comentários que o Teodoro vai responder caso você tenha alguma dúvida. E compartilha para seus amigos também, empresários que não sabem como gerar uma confiança dentro do nicho de clientes deles ali. Compartilha que com certeza com esse podcast aqui eles vão aprender muito mais, beleza? E até a próxima. Tchau, tchau.